Lucas 19 diz assim: o publicano Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E era rico. A palavra de Deus que destaca isso. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por a multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Disse Jesus: hoje veio a salvação a esta, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, traz a revelação dessa mensagem para a minha vida, para a vida do teu povo, Senhor. Eu só posso falar aos ouvidos, Pai, mas o Senhor é o único que fala aos nossos corações. Então traga a direção desta mensagem, Pai, para cada coração, que ela venha ser semeada em terras férteis, Pai amado, venha germinar, crescer e produzir, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Dê a mais linda salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Que história linda, mano. Que passagem maravilhosa. Quando eu comecei a meditar nesta mensagem, Deus começou a falar forte ao meu coração. Porque hoje em dia a gente busca a nossa vitória financeira, sim ou não? Sim ou não? Todos nós buscamos a nossa realização financeira. Todos nós buscamos ter uma vida boa, uma vida financeiramente boa, ter um casamento feliz, ter uma família feliz. Todos nós buscamos ter uma profissão bem conceituada. Todos nós buscamos a realização do nosso coração. Amém? E cada vez que a gente conquista algo, a gente coloca em destaque. Como os meninos aqui com a medalha. Se colocou em destaque. Por quê? Porque valeu o esforço de cada um. Amém? Mas aqui Deus, Ele traz para mim e para você um homem que era rico. Um homem bem conceituado. Um homem que é cobrador de imposto e chefe dos cobradores de imposto. Um homem muito importante. Um homem que as pessoas, aonde ele passava, tinha pessoas que iam lá, dava tapinha nas costas dele. Mas tinha também as pessoas que xingavam ele. Chamava ele de traidor. Por quê? Porque ele cobrava imposto dos povos. Era um homem muito bem sucedido, porém vazio de alma. Porém o que ele tinha não alegrava o coração dele. Por quê? Porque ele chegou no ápice do que ele queria ter. Alguns historiadores vão dizer que Zaqueu não faltava nada. Se houvesse naquela época
uma Ferrari, ele ia ter a Ferrari. Mas alguém falou de Jesus para esse Zaqueu. Por isso que é importante, fala para o irmão do lado, você tem falado de Jesus para alguém? Alguém foi lá e falou de Jesus para Zaqueu. Falou, Zaqueu, tem aí um nazareno, que aonde ele passa, as coisas modificam, há milagres. Aonde ele passa, a alegria entra, chega. Aonde ele passa, as pessoas são curadas. Aonde ele passa, os cegos começam a ver. Aonde ele passa, o surdo começa a ouvir. Aonde ele passa, quem morreu ressuscita. Aleluia! E esta palavra entrou no coração de Zaqueu. Penso eu, como se tivesse naquela época, Zaqueu falando assim, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer esse Jesus, aleluia! Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, querido, e não conhecem Jesus. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não conhecem o poder do evangelho na vida dela. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não tem a presença do Espírito Santo. Prova isso, pastor. É simples quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo. É notório quando essa pessoa se converteu ao Evangelho. Pode vir a tempestade, pode vir o problema, pode levantar o inferno inteiro contra ele e ele está sempre feliz, dando glória a Deus, aleluia, louvando o nome do Senhor, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Mas também é notória a pessoa que não tem o Espírito Santo. É uma pessoa que só reclama. Nunca vê nada de bom nas coisas. Sempre tem algo para questionar, para reclamar. Não tem como o Espírito Santo de Deus estar numa pessoa dessa. Quando você vê uma pessoa que ela está aquela carne que chupou limão, de duas uma, ou ela nunca conheceu Jesus, ou ela está endemoniada. Só pode ser isso. Por quê? Porque quando a pessoa, ela conhece Jesus, a transformação é notória nessa pessoa. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas ele era um baixinho. Veio que ele era do meu tamanho assim. E a multidão era grande. Mesmo que ele subisse, ele não ia ver quem era Jesus. Mas Zaqueu era um homem inteligente. Ele sabia a rua que Jesus estava andando. Ele correu na frente e viu uma figueira brava. E ele disse, se eu subir nessa figueira, eu vou ver quem é Jesus. Para Zaqueu subir naquela figueira, era algo de se humilhar. Um homem poderoso subindo na figueira. Mas ele toma essa decisão e sobe. E quando ele está em cima da figueira esperando Jesus passar por ali para ver quem era Jesus, algo maravilhoso acontece. Aleluia! Jesus olha para cima e fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Aleluia! A Bíblia diz que Deus te chamou pelo nome no ventre da tua mãe. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu, porque chamou ele pelo nome. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Aleluia! E ele desce correndo. Primeiro passo,
A alegria toma conta do coração de Zaqueu. Por quê? Porque quem chamou ele não foi qualquer pessoa. Quem chamou ele foi o próprio Jesus. Aleluia! Foi Jesus que te chamou, meu irmão, minha irmã. Então se alegra, porque Ele acredita em você. Aleluia! E quando Ele desce depressa, alguns religiosos vão dizer assim: quem é esse que posa na casa de um homem pecador? Está assim de religioso dentro da igreja hoje, querido. Está assim de juízes dentro da igreja hoje, apontando o dedo. Está assim, ó. Jesus aqui eu não vejo ele julgando ninguém. Eu vejo Jesus tendo misericórdia. Fala por mão do lado, irmão. Aquele que age de misericórdia. Misericórdia, ele vai receber. Aleluia! Ele vai receber misericórdia. Porque as suas atitudes, as minhas atitudes, falam mais do que 1000 palavras. Aqueles religiosos da época estavam julgando Jesus. Quem é esse que vai na casa de pecadores? Quem é esse que come com pecadores? Quem é esse que anda com pecadores? Aí algo aqui acontece. Aleluia. Zaqueu fala assim: Senhor, eu dou metade do que eu tenho aos pobres. Olha a conversão. Olha o arrependimento. Senhor, eu dou metade do que eu tenho aos pobres. E se alguém que eu defraudei, roubei, provar, eu restituo 4 vezes mais. A lei dizia que ele tinha que restituir o dobro, mas ele vai além. Ele fala: eu restituo 4 vezes mais. Essa é a verdadeira conversão do homem. Ele colocou ali: Jesus é mais importante do que tudo que eu tenho, do que tudo que eu possuo. A alegria no coração dele de receber Jesus dentro de casa. E hoje, você tem convidado Jesus a estar na sua mesa? Você tem convidado Jesus a estar dentro do teu lar? Ou você chega lá no seu lar, é um ringue de guerra? É só palavras cordialmente ásperas. Ei, amados, a gente pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Tinha uma história de uma mulher do ciclo de oração. E ela passou por uma necessidade tão grande, mas tão grande, que ela não tinha o que comer dentro de casa. Não tinha mantimento para sustentar seus filhos. E ela vai lá no mercado, próximo da casa dela. Chama o gerente e fala assim para o gerente: me dá crédito, que assim que eu arrumar um serviço, eu venho pagar você. O homem, tudo áspero: saia daqui, para de estorvar, vá trabalhar. Mas eu não tenho trabalho, Senhor. E os meus filhos estão passando fome. E um dos fornecedores desse supermercado falou assim para o cara: viu, mas ajude ela, acredite nela. Ele falou: não. E ela: mas Senhor, eu preciso de um alimento para levar dentro de casa. Eu sirvo Deus vivo. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus de verdade. Eu sirvo um Deus vivo. Aí o homem deu risada.
Aí de tanto o fornecedor insistir, ele falou, vamos fazer o seguinte. Para você vir no mercado, você trouxe uma lista, sim ou não? Sim. Aqui está a balança. Aquelas balanças. Põe a lista sua num lado da balança. E no outro lado da balança eu vou pôr nos mantimentos. O que pesar a sua lista, você leva os mantimentos. Mas ela não tinha uma lista. Ela pegou um papel e escreveu assim: Senhor meu Deus, o Senhor conhece a minha necessidade. E eu sirvo um Deus justo. Os meus problemas eu coloco agora nas tuas mãos. Sabe o que aconteceu? Colocou ali o papel da oração. E do outro lado o homem ia colocando os alimentos. E o papel lá embaixo. E a balança lá em cima. Aleluia. E ele ia pôr no alimento, nem mexia com a balança. Aí o homem irado pega o papel e lê a oração dela. E o homem começa a chorar. Deixa eu te dizer algo, querido. Quando você conhecer o peso de uma oração, a sua vida muda. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus bem alto. Quando você conhecer o peso de uma oração, aleluia, jamais você se humilha diante de homens, mas você se humilha diante da presença de Deus. E Zaqueu ali reconhece que tudo que ele tinha não chegava nem nos pés do que Jesus tinha para dar para ele. A ponto de Jesus dizer assim, ó: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Sabe o que Jesus está falando? Zaqueu, por você abrir o teu coração e se arrepender e reconhecer o senhorio de quem está pedindo para você para entrar na tua casa, você não vai ganhar só a salvação, você também é descendente de Abraão. Sabe o que significa isso? Que as bênçãos de Abraão vai alcançar até a sua terceira geração, aleluia! Só sabe disso quem lê a Bíblia, querido. É isso que Jesus está dizendo. Você está abrindo o seu coração, está se arrependendo, está entregando para os pobres metade do que é seu, mas eu vou te abençoar ainda mais. Jesus pediu para ele fazer isso, sim ou não? Jesus não falou assim, ó, Zaqueu, desce aqui, dê metade dos seus bens aos pobres, restitua quem você roubou, aí sim vai vir salvação na sua casa. Foi isso que ele falou? Não. Sabe por que não precisou Jesus falar isso? Porque a conversão é notória na vida da pessoa. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não mede esforços, ele ora pela sua família, ele ora pelo seu bairro, ele ora pelos seus pastores, ele ora pela sua igreja, ele ora pela sua parentela, ele abençoa as pessoas, jamais ele amaldiçoa as pessoas. Aí você pergunta para a pessoa do seu lado aí, como você está? E o que ele respondeu para você? Falou que está bem? Ou ele falou, estou o pó da rabiola.
Ou ele falou assim para você: tô mais quebrado do que arroz de terceiro. Tô que nem prego na areia. Foi isso que ele falou para você? Ou ele falou assim para você: eu estou firme na rocha que é Jesus Cristo. Aleluia! Porque o dia mau chega para todo mundo, querido. Mas Jesus está lá no dia mau também. Jesus está lá no dia bom. Jesus está no churrasco. Jesus está na festa. Mas também Ele está no dia mau. Significa que jamais nós estamos sozinhos. O que mais a gente precisa é ter a presença de Jesus dentro de nós. O que mais nós precisamos é que a salvação chegue até a nossa casa. Porque hoje há muitas mães chorando pelos filhos que muitos estão presos. Filhos de crente que um dia ouviu a palavra de Deus e hoje está lá encarcerado. Outros estão nas drogas. Outros estão na prostituição. Mas o joelho de uma mãe e de um pai, aleluia, tem endereço certo. Fala para a pessoa do seu lado: querido, o seu joelho tem um endereço certo. As coisas mudam, querido. As coisas mudam. Sabe por quê? Que o dia que você estiver ali por baixo, você lembra: opa, existe um Deus. Existe Jesus. Existe o Espírito Santo de Deus, que me toma pela mão direita e me coloca de pé novamente. Aleluia! Louvado seja Deus! Descansa seu coração. Tem alguém aqui preocupado com a segunda-feira. Tem alguém aqui preocupado com a semana que vem. Descansa seu coração, querido. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Para que se preocupar? Se você estiver vivo amanhã, Jesus está com você. Mas se você não estiver vivo amanhã, Jesus está com você também. Descanse. E faça como Zaqueu. A alegria tomou conta do coração de Zaqueu. A alegria tomou conta da casa de Zaqueu. A alegria vai tomar conta da tua casa, do teu coração. Aleluia! Feche seus olhos só um pouquinho. Faça uma reflexão da sua. O que precisaria acontecer hoje para que você ficasse feliz? O que precisaria acontecer para você ficar feliz? Pensou aí? Alguns pensou assim: ah, pastor, eu ficaria feliz se eu saldasse todas as minhas dívidas. Outros vai dizer assim: ah, pastor, eu ficaria feliz se eu comprasse uma casa, um carro. Eu ficaria feliz se eu ganhasse na loteria. Outros vão dizer assim: ah, pastor, eu ficaria muito feliz se o meu filho se convertesse, se meu filho conhecesse Jesus, se o meu marido conhecesse Jesus, se a minha esposa conhecesse Jesus, se a minha parentela conhecesse Jesus. A decisão é sua, querido. Você só pode fazer o que está ao seu alcance. Mas a verdadeira felicidade está em ter o prazer de servir esse Deus incondicionalmente,
Não trocar ele por nada. Não troque Jesus por nada. Eu vou repetir. Não troque Jesus por nada. Porque tudo vai passar. Até a uva passa. Mas Jesus jamais. Jesus jamais te abandona. Ainda que as coisas não estejam bem para você, agarra nesse Jesus. Se alegra. Comece a cantar. Comece a determinar a vitória. Comece a orar. Faça culto familiar dentro da tua casa. Convide os amigos, fale de Jesus para eles. Chame os vizinhos, fale de Jesus para os vizinhos. Chame os funcionários, fale de Jesus para esses funcionários. Aonde você for, fale de Jesus. Vá no mercado, aproveita a fila onde todo mundo está reclamando. Fale de Jesus. Vá para o banco, onde tem aquela fila enorme, todo mundo reclama. E chega na sua vez, o caixa trava. Fale de Jesus para essa pessoa. Seja um canal de bênção para alguém. Porque é bom ouvir. Eu conheci Jesus através da sua vida. Eu conheci Jesus através da sua oração. Eu conheci Jesus através da campanha que você fez para mim. Conheça Jesus verdadeiramente, querido. Anseie pela volta de Jesus. Jesus está às portas. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus bem alto. Jesus está às portas. Esses dias eu estava conversando com o Cristiano, ele, pastor, e lá no céu, eu vou conhecer minha família. Falei, vai. Mas não é justo. Falei, não, é justo. Por quê? E se eu não ver fulano lá no céu? Lá no céu é justiça. Não tem mais sentimento. Tem justiça. Sentimento é hoje. Decisão é aqui. Lá é justiça. Lá você vai se alegrar na justiça. Por isso que você tem que estar preparado hoje. Se prepare hoje, querido. Porque se Jesus voltar hoje, você tem certeza que você vai para o céu. Essa terra aqui vai ficar tudo aqui, querido. Não entra nada disso aqui no céu. Nada, 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 nada. O único que pode entrar no céu é aquele que é remido, lavado no sangue do Cordeiro. Só esse. Ai, Jesus, eu tive uma vida sofrida lá na terra. Eu passei fome lá na terra. Ele vai falar, você não teve a oportunidade de me conhecer lá na terra? E qual foi a sua escolha? Parou para pensar nisso? Aqui a gente está cheio de desculpas, sim ou não? Sim ou não? Lá não, desculpa não funciona. Lá o que funciona é a atitude, decisão. Aqui a gente pode arrumar 1000 desculpas. Lá não. Lá ele vai falar assim, servo bom e fiel. No pouco fosse justo, sobre o muito colocar. E as obras, a fé sem obras é morta. É por isso que ela anda lado a lado. Não sei porque Deus mudou a pregação, alguém precisa ouvir isso. Ai, pastor, eu tenho uma fé, mais uma fé. Cadê as obras das tuas mãos? Ah, não tive tempo. Fé sem obra é morte. Lembra do peso lá da oração? Ali teve obra. Ali teve fé.